8 e 8 da manhã, continuamos à procura de reações a estes dados da educação em Portugal. Esta hora junta-se Cristina Mota, a porta-voz da emissão Escola Pública. Muito bom dia, seja bem-vinda. Como é que olha para estes dados do novo ranking? Bom dia, agradeço o convite. Ora, olhamos à semelhança do que acontece nos outros anos, portanto, a verificar aquilo que os professores que estão no terreno já verificam nas suas escolas e que já têm conhecimento. Por vezes é necessário que eles surjam, não é? Desta forma, com o impacto mediático, surgindo em praticamente todas as publicações do dia de hoje, para que a sociedade em geral se alerte relativamente a esta situação e, primeiro que tudo, para a grande diferença que existe entre o setor público e o setor privado no que diz respeito a estes resultados. Eu não gostaria de classificar como boas ou más escolas. Ouvi agora na peça, e parece-me ser um termo bastante mais correto, dizer-se que são as escolas que têm melhores ou piores resultados nos exames. É muito importante nós conseguirmos analisar para estes dados e contextualizá-los. Ora, será preciso, para já, dividir relativamente o setor público e o setor privado no que diz respeito aos resultados, não os comparando, porque são incomparáveis. Nós, além das condições... Cristina Mota, desculpe interrompê-la. Defende então que os rankings deveriam ser efetivamente feitos para privados e públicos de forma distinta? Eles deverão ser feitos, aliás, o critério que é utilizado e diz respeito aos exames, são exames que são aplicados a todos os alunos, seja no público ou no privado, de forma igual. Portanto, não se deveria fazer a diferença. A análise, sim, é que deveria diferenciar o público do privado, termos listas diferentes e com outros fatores, como, por exemplo, o público hoje faz referência no que diz respeito a este novo indicador relativamente à equidade. Portanto, compara a média que os alunos obtiveram no exame com aquela que seria esperada, tendo em conta o seu contexto socioeconómico. Isso deverá ser assim que nós devemos analisar os resultados e é importante termos dados. De forma alguma, a missão Escola Pública é contra a divulgação dos rankings. Consideramos que ser importante para conseguirmos ter o diagnóstico e para procurarmos, portanto, as estratégias para inverter esta tendência que se está aqui, mais uma vez, a comprovar. Existem diferenças e existem diferenças também no que diz respeito a cada um dos setores. Por exemplo, no setor público, verificamos que a Norte temos melhores resultados do que a Sul. Ora, o que é que está aqui em causa? Primeiro que tudo, a falta de professores, a falta de estabilidade do corpo docente das escolas. E a escola de Oliveira das Azemais, na peça eu tomei nota, reparem que tem 452 alunos do 5º ao 12º ano. Por exemplo, a minha escola, que é secundária e que tem apenas alunos do 7º ao 12º ano, tem mais de 2.000 alunos. É um contexto completamente diferente, numa zona onde a falta de professores também se faz sentir e onde o corpo docente não tem certamente a mesma estabilidade que tem a norte do país. Será necessário, portanto, termos também atenção a este contexto, ter atenção também, e é um dado importante relativamente aos dados que estamos a analisar este ano e que dizem respeito aos exames do ano passado comparativamente aos anos anteriores. Lembramos que, devido à pandemia, os exames deixaram de contar para a média do aluno, sendo apenas considerados para ingresso no ensino superior. Portanto, os alunos que os realizavam eram alunos que, à partida, os iriam utilizar como provas de ingresso. O ano passado voltámos a incidir, portanto, a média de alguns exames na nota dos alunos. Portanto, temos os exames das disciplinas bianuais, por exemplo, nos cursos de tecnologia, temos de ciência e tecnologia, aliás, temos, por exemplo, biologia e fisicoquímica, que é necessário analisarmos estas médias porque, ao contrário dos anos anteriores, já tiveram alunos a realizar estes exames para também contabilizar na sua nota final neste caso, 11º ano. É preciso ter este contexto também. E relativamente ao ensino público e privado, também termos atenção que, por exemplo, um cidadão que já abandonou a escola, mas que pretende candidatar-se ao ensino superior, vai, portanto, realizar os exames nacionais. Ora, quando o faz, vai fazê-lo como aluno externo e procura, lá está, as escolas públicas para o fazer. Portanto, existe também aqui alguns elementos da amostra que estamos a comparar que não estão, de facto, nas mesmas condições, por exemplo, dos alunos do ensino privado, que, como eu já disse há pouco, além das condições que são óbvias, em termos das condições físicas, em termos da dimensão das turmas que nós temos no ensino privado, sim, comparativamente ao público, são muito diferentes, mas depois também existem outras diferenças que não são tão óbvias, mas que existem. Por exemplo, a seleção que, desde logo,
logo em termos das condições socioeconómicas do agregado familiar, também têm logo implicações, mas também outras. Por exemplo, no que diz respeito, e julgo que há pouco Filinto Lima também já fez esta referência aqui na TVI, a escola pública recebe todo e qualquer aluno, não faz nem pode fazer qualquer seriação, ao contrário, por exemplo, dos colégios que muitas vezes têm listas de espera e, claro está, selecionam os alunos que têm melhores resultados escolares, que não têm problemas de disciplina, e isso também depois vai ter implicações a nível dos resultados obtidos. Muito bem, vamos agora falar de uma outra questão. Estamos no final do segundo período para a maioria das escolas, aquelas que se dividem em três períodos, e ainda há 44 mil alunos sem professor, isto nas contas da Associação Missão Escola Pública. Há aqui sinais de alarme, não é? Sim, sim. O movimento Missão Escola Pública, em conjunto com David Martins, do blog do Arlindo, temos feito esta análise e a FENPROF também chegou a este valor, os 44 mil alunos sem professor no final do segundo período. São números alarmantes. Aliás, Missão Escola Pública, nós lançámos ontem um alerta onde chamávamos a atenção para estes 44 mil alunos sem professor e para outros pontos que também consideramos muito pertinentes numa avaliação agora do ano letivo. Relativamente a estes números, nós lembramos que estes números resultam da análise das ofertas de escola. Portanto, não são números que nós podemos pensar que resultam de uma baixa médica que é comatada numa ou 2 semanas. Já agora, penso que é importante ter-se esta ideia. Quando decorre o concurso de professores, na altura em setembro, saem as listas, mas depois, durante todo o ano letivo, há 2 concursos a decorrer em simultâneo. O concurso nacional, que diz respeito às reservas de recrutamento que colocam os professores a nível nacional, portanto a escola pede um horário, havendo professor é colocado no espaço de uma semana, e depois os horários que não encontram resposta neste concurso vão para as ofertas de escola. Ora, os números da Missão Escola Pública resultam destes horários que vão para a oferta de escola. Portanto, ao contrário do que o Sr. Ministro diz relativamente a estes números, que eles não são viáveis, tendo em conta que não têm um valor em concreto e que denegrida a imagem da escola pública, nós entendemos que não. São números que devem ser considerados, devem ser, para já, porque a terem algum erro, será sempre um erro por defeito e não por excesso. Lembro que depois existe o outro concurso ainda que a estes valores vai acrescentar mais horários e, portanto, são números de facto alarmantes. Relativamente aos dados que nós estamos a aguardar da auditoria que o Sr. Ministro solicitou e que diz ser aquele que efetivamente poderá ter dados em concreto, nós dávamos uma sugestão. Enquanto se aguarda essa auditoria, e até porque não seria muito difícil nós neste momento ter números em concreto, bastaria na aplicação onde é pedido o horário que a escola pede ao Ministério da Educação, acrescentar-se 2 pontos. Um que diz respeito ao número de alunos que comporta cada horário. O outro, um número com que se identifica o horário. Desta maneira, nós conseguiríamos rastrear este horário, saber quanto tempo demorou a ser colmatado, portanto, a ser colocado o professor, e também quantos alunos ficaram afetados por a falta do professor, e conseguiríamos ter aqui, neste momento, dados mais exatos, não que estes estejam incorretos, mas sim, a pecarem será sempre por defeito. E que, de resto, continuam também a ser registadas várias falhas na nossa educação. Cristina Mota, obrigada por ter estado connosco com as suas impressões também a este ranking e também ao estado da educação em Portugal. O resto, um bom dia, bom fim de semana. Obrigada, igualmente.